Essa história já deu repercussão, ele disse ali que não sabia do que se tratava e isso já deu o que falar, inclusive com resposta aqui de aliados políticos de Bolsonaro, criticando o fato da Polícia Federal ter feito essa pergunta de se ele é cis. O termo usado, então, para pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascer. Isso aqui, a gente trazendo esse destaque aqui agora dessa atualização do cisgênero, esse questionamento que foi feito pela corporação, solicitado ali na hora de preencher a ficha do depoente. Então, nas redes sociais, os aliados políticos do ex-presidente já foram ali questionar e criticar a Polícia Federal pela pergunta. Aqui tem um tweet da Janaína Pascoal, aqui falando qual o sentido de, no momento do depoimento, perguntar se a testemunha ou o interrogado é cis. O intuito é promover a igualdade entre os seres humanos. Pessoas trans lutam há anos para não terem essa condição destacada em seus documentos de identificação. Essas tantas designações vão na contramão do que anunciam. É triste aqui, segundo a Janaína Pascoal. Tem também destaque do senador Jorge Seife Júnior falando aqui que antigamente perguntavam se o político era corrupto, mas com o Bolsonaro só resta saber se ele é cis. Bolsonaro é imorrível, aqui nas palavras do senador, imbrochável e incomível. Também tem um destaque dizendo aqui do Rubinho Nunes, vereador bolsonarista em São Paulo, dizendo que primeiro montaram uma investigação por perturbação de baleia, agora fazem um circo para o Bolsonaro e depor, e a pergunta é se ele é cis. O Brasil virou uma piada, aqui nas palavras do vereador. Destaque também para Sérgio Carmaco, jornalista e ex-presidente da Fundação Cultural Palmares no governo Bolsonaro, dizendo que é essa a preocupação da Polícia Federal. Inacreditável, mas na verdade é só um protocolo, né, Josias? Aqui no caso de as primeiras perguntas feitas ali antes do depoimento no caso, né? Ele deve até ter feito esse mesmo pensamento ali na hora, é a Polícia Federal querendo discutir gênero, mas no caso é uma pergunta básica, né? Ele tem dúvida, né? Essa definição de gênero para ele é muito complicado, porque no gogó, o Bolsonaro se considera mais do que homem, ele é um machão. Acabamos de ouvir aí um devoto do Bolsonaro relembrando os três epítetos que ele atribuiu a si mesmo, né? Imorrível, imbrochável e incomível. O problema é que, nesse momento, o Bolsonaro tornou-se inelegível, indefensável e até meio imprestável. Então, ele, que se imaginava um machão, hoje exercita o direito à fuga, previsto na Constituição, para aqueles que, não tendo defesa, podem exercer o direito ao silêncio para não se autoincriminar em depoimentos à Polícia Federal. E o Bolsonaro não consegue responder nem a pergunta protocolar, se é ou não cisgênero. Muito complicada a situação dele, Natália, mas previsível para um personagem que, se considerando esse machão corajoso, tem eh, tem que explicar agora por que essa coragem toda foge no momento em que ele mais necessita. Então, eu já me convenci de que a coragem do Bolsonaro é mesmo uma qualidade fugidia. Ela foge no momento em que o dono mais precisa. Então, diante de um quadro assim, é meio natural que o Bolsonaro tenha dúvida sobre o gênero, porque ele já não é aquele machão que imaginava ser e não sabe ainda o que virou. É, o final do inquérito vai mostrar que ele pode virar algo que ele não desejaria, né? Que é um presidiário inelegível, indefensável e imprestável. Com certeza não é uma questão de gênero ali a discussão, né, mas bem simbólica. Esse momento de tensão ali no começo do depoimento. E seguindo nos depoimentos, inclusive, Josias, quem falou, os militares ficaram quietos, mas os civis acabaram falando, né? Queria começar falando aqui sobre o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, e também o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, que foram na contramão ali e responderam as perguntas. Torres, que a gente lembra, foi preso, usa tornozeleira eletrônica, respondeu os questionamentos por cerca de 5 horas, foi o depoimento dele, e o Valdemar também, que chegou a ser preso na operação da Polícia Federal, que investiga se houve a tentativa de golpe. Ele, que a gente retomando aqui,
era alvo de um mandado de busca e apreensão, mas acabou sendo detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Também apresentaram esclarecimentos o coronel Bernardo Romão Correia Neto, que está preso, o assessor de Bolsonaro, Tércio Anô, também. Esses depoimentos dos dois duraram quase 6 horas. Mas fazendo em partes aqui, então, começando já com a imagem da tela, Valdemar da Costa Neto falou, então, né, Josias? Ele que, inclusive, tem eleição para organizar esse ano, né? Acho que não dá para ficar tanto tempo nessa enrolação de ficar em silêncio, depois ter que falar mais para frente. O que a gente pode esperar quando esses depoimentos começarem a ser divulgados, Josias? Ontem eu falava com uma pessoa que não participou do depoimento do Valdemar, mas já acompanha a investigação por dentro e conhece o que está se passando. E ele me disse que o depoimento do Valdemar não teve grande serventia do ponto de vista da investigação. E parte do que ele disse não orna com o que foi reunido pelos investigadores, né? O Valdemar tem um problema grave, porque os atos que ele praticou por influência do Bolsonaro, eles são muito visíveis. O Valdemar questionou as urnas, ele protocolou no Tribunal Superior Eleitoral um recurso que pedia a anulação de parte das urnas da eleição presidencial, urnas antigas, que ele dizia que não teriam funcionado adequadamente. O Tribunal Superior Eleitoral não só rejeitou o requerimento do Valdemar, como multou o PL em quase 29 milhões de reais, né? Dinheiro do fundo partidário que o partido não pôde utilizar durante um certo período. Então, são atos que, quando combinados, quando cotejados com o que se passava nos subterrâneos do governo, verifica-se que o Valdemar cumpria uma ordem do Bolsonaro que, encaixando-se na trama do golpe, fazia nexo, que eles estavam questionando as urnas, estavam preparando um decreto golpista que previa intervenção no TSE e o recurso do Valdemar à Justiça Eleitoral daria aparência de legitimidade a essa intervenção no TSE, porque mostraria que havia um cenário de questionamento às urnas que não existia, que era fictício. Então, o Valdemar tem grande dificuldade para desmontar este cenário no qual o Bolsonaro o envolveu. Então, não foi de grande serventia o depoimento dele, embora ele tenha falado, ele não falou nada que possa servir para sua defesa. É triste o histórico do Valdemar, Natália, porque ele já esteve na cadeia, né? E esteve na cadeia numa época em que foi cúmplice do petismo no Mensalão. Agora, ele é cúmplice do Bolsonaro num crime de tentativa de golpe de Estado. Então, está ele também flertando novamente com a cadeia. E, pelo que me disseram ontem, não foi útil para a investigação, senão para demonstrar a ausência de argumentos, mas não foi útil no sentido de refutar as provas reunidas contra ele, o depoimento do Valdemar.